A palavra do Senhor está no Salmo 114, verso 1 ao verso 8. Mas antes de ler a palavra, eu gostaria de passar um dom que o Senhor deu no culto profético. O sinal diz assim: o servo via que toda a igreja estava caminhando num deserto. Neste caminho tinha muitos obstáculos nesse deserto, mas a igreja ia vencendo e avançando. Mas uma senhora, aqui o dom diz assim, uma serva, ela ficava para trás. E quando a igreja observava aquilo, começava a clamar ao Senhor, pedir misericórdia por aquela serva. É muito importante isso aqui, meus irmãos. Às vezes você não está vendo, mas tem uma igreja que está orando pela sua vida. Essa igreja não precisa dizer que está orando não, mas ela está orando, eu tenho certeza. E quando a igreja clamava, vinha um socorro da eternidade, do céu. Um anjo se colocava à frente, e ele ia quebrando todas as barreiras, todos os obstáculos, e ele ia abrindo o caminho. Ele apanhava essa serva e colocava junto com a igreja, e a igreja ia vencendo e glorificando o nome do Senhor, sobretudo essa serva que estava numa certa distância da igreja. Só o Senhor pode fazer isso, né? Meus queridos, eu creio que ainda de pé, para ficar bem marcado, ontem o Senhor me propiciou uma experiência que me trouxe um grande renovo e até libertação. O Senhor mandou sair daqui na hora do culto e lá no hospital visitar a irmã Edivalda. Eu cheguei lá, fui numa portaria, não era, fui na outra, no ponto de socorro do Evangelho. Cheguei lá, entrei, o Osiel foi comigo, mas só podia entrar porque estava fora da hora da visita, só eu podia entrar. Eu entrei, cheguei lá, estava ela, a filha, tinha acabado de fazer hemodiálise, estava fazendo nebulização. Aí eu orei com ela, orei com a filha, mas na hora que eu ia entrando, eu vi um pastor do meu lado direito, pastor nosso. O nome dele, eu conheço ele como Bandeira, pastor Bandeira, o sobrenome dele. Ele é da região de Cariacica. Ele estava com o senhor lá, muito idoso. Aí eu fui lá, dei assistência à irmã Edivaldo, voltei e perguntei assim, quem é? Ele disse assim, estava consciente ali. Ele falou assim, meu pai tem 80 anos, sou Exídio, tem 80 anos. Eu falei assim, é servo de Deus? A primeira preocupação minha não é se o melhor médico vai atender, se vai partir naquela noite. Minha preocupação é o seguinte, é servo de Deus? Ele disse assim, não é. Sempre foi ateu e teve uma vida muito desregrada. Aí contou algumas coisas. Minha infância eu vi meu pai chegar do trabalho, mesa de jogo, direto da mesa de jogo, passar a noite para o trabalho, mas nunca deixou faltar nada para nós. Agora 80 anos, ele deu uma acalmada, mas agora caiu enfermo, tem vários meses que está nessa situação, em cima da cama. Enquanto ele falava, Deus falou comigo e disse assim, mas eu não estou levando ele 80 anos à toa não, eu tenho um propósito com a vida dele. Eu falei, vamos orar por ele? Vamos orar. Ele deve estar nos ouvindo. Ah, tá, o médico aqui fez um contato com ele está ouvindo. Aí eu clamei para ele, falei, Senhor, eu tenho certeza que esses 80 anos, o Senhor tem um propósito com a alma desse moço. O Senhor pode abraçar a alma dele. Eu não sei como evangelizar ele, ele está impossibilitado, seu físico já está muito deteriorado, mas o Senhor pode abraçar a alma dele. Pela salvação, Senhor. 80 anos, não é à toa. E com a vida desregada, vivia muito. Eu fui embora para casa, fui dormir. Chegou de madrugada, o Senhor me levou lá no hospital, em sonho, naquela oração. Na oração, quando eu disse assim, quando eu e o pastor dissemos assim, abraça a alma dele, sabe quem entrou no ponto de socorro? Eu comecei a chorar, dormindo, no sonho.
Jesus entrou no ponto-socorro. Jesus entrou no ponto-socorro e foi atender ele. Eu fiquei a uma distância de 7 metros de Jesus e ele disse assim, eu ouvi a oração e ouvi o clamor da alma dele, por isso que eu vim. Aí já chegava o pastor e eu começava a contar no sonho, o sonho que o Senhor tinha me dado. Eu falei, rapaz, Jesus esteve aqui, Jesus é muito humilde. Eu nunca tinha visto Jesus operar dessa forma. Jesus operou com ele impossibilitado, na carne, mas Jesus abraçou a alma dele e falou, estou escrevendo o nome dele no livro da vida. E eu só sabia dizer assim, Jesus é muito simples e muito humilde. Ele entrou nesse ponto-socorro. Só tem doente aqui, só tem flagelado aqui. Ele veio aqui atender o seu pai. Você acredita? Eu comecei a chorar no sonho e ele começou a chorar. E o Senhor disse assim, Jesus disse assim, eu não podia chegar muito perto pelo esplendor de glória. Ele disse assim, eu quero que você saiba e diz para a minha igreja que aquilo que foge do conhecimento humano, aquilo que vocês estão pregando e estão imaginando, eu estou muito além daquilo. Eu ouvi a alma dele, eu não ouvi só a sua oração, eu ouvi a alma dele e eu vim por causa da alma dele, eu vim atender a alma dele, eu vim abraçar a alma dele. Quanto mais ele falava, mais eu me quebrantava. Vim na madrugada, achei o telefone do pastor, liguei para ele e falou, estou chegando do hospital agora. Eu falei assim, o Senhor esteve comigo essa noite e me disse algo a respeito do seu pai. Eu senti que ele estava até contente, porque o pai não tinha mais jeito, que era ateu. Eu contei a experiência para ele e falei assim, eu abri a palavra na madrugada e saiu em Salmo 96, verso 4, que é um convite toda a terra a louvar e temer ao Senhor. E diz assim, porque grande é o Senhor e digno de louvor, mais tremendo de que todos os deuses. Meus irmãos, eu vi uma ação de Jesus como eu nunca tinha visto e como eu nunca preguei. Jesus é muito simples. Jesus é muito humilde. Eu nunca imaginaria que ele ia atender aquele homem, mas ele atendeu. O nosso conceito, a nossa arrogância e a nossa ausência de entendimento tem impedido ele operar grandiosamente na nossa vida. E ele quer operar, sabia? Ele quer operar. Ele é muito simples e muito humilde. Ele quer entrar em setor da sua vida que ele nunca entrou. Aquele pastor chorando de um lado e eu chorando do outro do telefone. Entende uma coisa, hein? Jesus está presente e ele está ouvindo a alma. Deixe ele operar. Eu recebi um grande renovo. Eu recebi uma libertação. Entendi uma coisa. Não deixe de visitar, meu irmão, minha irmã. Não deixe de socorrer. Ora por aqueles que você acha que não está entendendo. É tudo que nós podemos fazer, sabe por quê? Porque quem abraça a alma, quem salva, quem cura, quem opera milagre, não somos nós, é Ele. Quando nós fazemos, quando nós nos propomos a fazer, o céu reage, Jesus entra com providência. E aquilo que eu vi, que o filho que era pastor achava que estava perdido, o Senhor foi lá e abraçou a alma. 80 anos dizendo, sou ateu, beberrão, incrédulo, mas o Senhor foi lá. Porque a alma dele gritou. Porque um clamor foi erguido, sobretudo para a alma. Eu não pedi para o físico. Até porque a palavra diz, depois de 70, não oro para ninguém morrer. Mas tem hora que você tem que saber pedir, né? O pedido dele ali era para a alma. Vamos ler juntos, Salmo 114?
Quando Israel saiu do Egito e a casa de Jacó de um povo bárbaro, Judá ficou sendo seu santuário, Israel seu domínio. O mar viu isso e fugiu. O Jordão tornou atrás. Os montes saltaram como carneiros e os horteiros como cordeiro. Que te viste, ó mar, que fugiste, e tu, ó Jordão, que tornaste atrás? E vós, montes, que saltaste como carneiro, e vós, horteiros, como cordeiro. Treme terra na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó, o qual converteu o rochedo em lagos de água e um seixo em manancial. Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, o sinal que o Senhor mostrou que nós estamos caminhando num deserto. O cântico do salmista era pelas maravilhas, pela operação, pelo cuidado, pelo zelo do Senhor, num momento especial na vida do povo. Que momento era especial na vida do povo? O momento que, se você procurasse qualquer um outro povo e perguntasse com relação a Israel, eles tinham uma resposta imediata. Deus esqueceu deles. Por quê? Porque o crono, o tempo, a circunstância arremetia essa mensagem. Dizia, são quanto tempo que eles estavam lá no Egito? Quanto tempo? A congregação, quanto tempo? Quantos tempos? A Carol disse assim, 430, 400 anos. Quanto tempo tem que você tem buscado a sua bênção? Queridos, nós não podemos ser produtores de crentes imediatistas, crentes cronológicos. Sabe por quê? Porque o Deus que nós servimos, Ele é eterno, e tudo que Ele opera é para a eternidade. Ele dá vida para a eternidade, alegria para a eternidade, Ele abre porta para a eternidade. Então não dá para comparar o temporal com o eterno. Sempre vai haver uma divergência. Então todos os povos, todos ao redor, dizem assim, Israel vai continuar escravo. Mas o Deus a qual servimos, Ele não falha, Ele não erra, Ele não tarda, Ele age no momento certo. Ele agiu em prol daquele povo. O povo sai, né? É o culto, último culto. Que culto é esse vosso? O culto do cordeiro, da erva, do pão, do sangue na verga e nos umbrais. Saiu o povo, o salmista celebra a passagem maravilhosa desse momento, sobretudo do meio, quando o mar se abriu, o povo começa a caminhar do outro lado, ele registra isso, e ele registra no Espírito, ele profetiza assim, o Senhor tirou de um povo bárbaro, o Senhor tirou e começou a viver um momento, é deserto, mas é um novo momento, fora das garras de Faraó, com outras lutas, com outros intempéries, mas agora com a coluna de fogo e a nuvem, a presença do Senhor. Mas tem alguns registros aqui muito interessantes. Nós já pregamos isso aqui. Diz assim, que os montes menores, horteiros, eles pulavam, saíam da frente desse povo, como cordeiro, como carneiro, eles saíam pulando. O rio tornou atrás, o mar se afastou. E o salmista diz assim, que viste? Que viste, ó montes? O que viste, ó alteiro? O que viste, ó rio? O que viste, ó mar? Meus queridos, a igreja está passando por esse deserto. Mas os montes, os mares, os rios da vida não têm sido obstáculo.
eles estão vendo uma coisa que todo crente precisa ver. Deus não tirou do Egito para ser zombado no deserto. Tem sol causticante? Tem, mas tem nuvem. Tem escuridão e frio à noite? Tem, mas tem coluna de fogo. Tem batismo com o Espírito Santo. Tem dons espirituais. Tem vida de oração para quem quer vida de oração. Tem leitura à palavra. Tem escola dominical. Tem estudo, tem monte, tem momento de oração. Tem louvor, tem tudo. As lutas estão apertando. As necessidades estão multiplicando a cada dia. Tem nuvem. Você não vai ser destruído, minha irmã, meu irmão. Você não vai virar cinza. Porque a história do deserto é que tudo que nascia, a quintura, o sol causticante, a temperatura, tornava em cinza. Deus não nos tirou das garras do adversário para nos tornar em cinza. Mas Deus nos tirou com o objetivo: entrar na terra, tomar posse da promessa. Meus irmãos, essa igreja tem uma marca que ela precisa valorizar a cada dia. Que os montes, os outeiros, fala das lutas, fala dos obstáculos. O mar é o mundo que está aí com as suas ondas bravias, vencendo todos os lares que não tem Jesus, vencendo todos os jovens que não têm uma experiência com o Senhor Jesus, vencendo todos os adolescentes. Mas a igreja não, a igreja, ele está se afastando. Os rios, ele diz assim: aquele que tornou rochedo em água, seixo é aquela pedra que vem no leito do rio, rolando, tirando toda a esquina, é a parte mais dura da pedra, mais resistente da pedra. Ele pegou aquilo que era impossível e tornou em manancial para a sua igreja. Quando se olhava para Jesus, quando se olhava para a rocha, quando se olhava para o seixo, aquilo que Davi pegou lá no leito do rio para vencer o gigante, eram seixos, 5 seixos. As crianças cantam sobre isso. Se olhava para aquilo e falava assim: vai fazer o que com isso? Vai fazer o que com isso? É inóspito, não atrai ninguém. Mas de lá saiu fonte da vida, de lá saiu o recurso libertador, de lá saiu a nossa libertação. Por quê? Porque Jesus é a nossa rocha, Jesus é o nosso seixo. Os seixos são os meios de graça, são os recursos da oração, são o clamor, é a oração, é o poder que há no sangue de Jesus. A igreja tem usado nesta última hora. O mundo olha assim: o que eu vou fazer com isso? O mundo não conhece, mas eu e você conhecemos. Nós conhecemos o poder da oração. Meus irmãos, hoje está difícil, dependendo do crente, do servo ou da serva, você chamar ele para orar 30 dias, 60 dias, por uma causa pessoal. O semblante cai, a tristeza aparece no rosto. Por quê? Porque está enxergando o espiritual como o literal, o material. A igreja não. A igreja ela sabe usar os recursos da graça, ela sabe usufruir do rochedo, foi transformado em um lago, e o seixo em manancial. Da rocha saiu água, e do seixo um manancial. Não tinha beleza nem formosura. Ele parecia um rochedo, uma raiz de uma terra seca. Mas aqueles que tocaram nele, aqueles que estão tocando nele, está tendo refrigério, consolo, não está decepcionando com homem, não está decepcionando com instituição, jamais. Está glorificando o nome da rocha eterna, está glorificando o nome do seixo do manancial, porque a nossa ligação todos os dias se aprimora, se aperfeiçoa com o Senhor Jesus. Queridos, o que eu contei aqui, eu te digo a você, eu nunca vivi 25 anos, eu vi uma parte do Senhor Jesus atendendo, assistindo, socorrendo, que eu gostaria que todo mundo visse. A humildade, a simplicidade. E quando nós analisamos a nossa experiência, ele não tinha nada para nos atrair, nada que nos atraímos a ele, mas na verdade
Ele nos alcançou. Ele nos amou primeiro. Meus irmãos, mas encerrando, a pergunta é essa. Eu já disse aqui, e é bom repetir. Que viste, ó mar, que fugiste? E tu, ó Jordão, que tornaste atrás? E vós, ó montes, que saltaste como carneiro? E vós, ó outeiros, montes menores, como cordeiro? O que se vê na vida de um povo, depois de 430 anos, que pela razão não havia mais esperança, não havia mais socorro, subjugado, fazia tijolos, plantava cebola, tijolos para a sua própria sepultura, né? Cebola não sei para quê, mas essa era a função, e chicote, e humilhação, e exploração. Mas de repente o cordeiro aparece na mesa, marcando as portas e os umbrais. Esse cordeiro foi o diferencial. É inteiro, tem cabeça, tem frissura, tem tudo, tem pé. É uma igreja que conhece o cordeiro por dentro, sabe o que está na mente dele, a caminhada dele, não escolhe, mas é escolhido. É uma igreja que não diz eu vou fazer isso, é a igreja que fala porque o teu servo ouve. Uma igreja que vai conhecendo o cordeiro dia a dia. Você tem dificuldade de humildade, se humilhar, meu irmão, olha para Jesus. Você tem dificuldade para encontrar as marcas dele na sua vida, olha para ele. Chegou um momento que o apóstolo Paulo disse assim: ninguém me quer. Não foi pelo curso teológico com Gamaliel, não foi por submissão ao Sinédrio, foi porque ele trazia as marcas do cordeiro nele. Queridos, os montes, os outeiros não vão saltar como cordeiro da sua frente por tempo de igreja. Se você é diácono, se é pastor, o mar não vai se abrir, o rio não vai tornar atrás, e cada um desses é um setor, né? Às vezes você senta com um casal, não tem um outeiro, não, tem um monte, e você mesmo pergunta: como que vamos transpor isso? Às vezes você senta com a família, você vê que o mar está invadindo a casa, é desde o meio de comunicação, na rede social, o linguajar, chulo, baixo, mundano. Aí você vê que o mar está entrando, você vê que o rio está invadindo, não é o rio da vida, não é o rio do Espírito Santo, é as águas do mundo que vem para invadir tudo e se descante. Eu me sinto envergonhado às vezes. Mas a igreja, ela tem desfrutado de uma outra experiência. Cada passo que ela dá, os montes dos outeiros. É um problema do casamento. O cordeiro vai lá e ajeita. Na vida profissional, é na vida sentimental, é na vida financeira, é com os filhos, não, é pessoal, é na mente, é na função, é na igreja, e vai saindo, tem que sair, não fica na frente. Essa igreja, ela é destemida, ela é mestra, sabe por quê? Não é pelo sapato, não é pela veste, é pela marca do cordeiro. Ele é humilde, ele é simples, ele entra onde você nunca imaginou, ele faz o que você nunca fez. Você precisa conhecer ele. O inferno respeita, os montes outeiros saem pulando da frente, o mar fica, o rio volta. Nada detém aqueles que saíram das garras do inimigo, que tem uma experiência de libertação, e mais ainda, saíram e deixaram o Egito sair de dentro dele. Porque senão, querido, você fica 40 anos num caminho de 40 dias, ou no caminho de 3 dias. Enquanto o Egito não sair, você fica, eu quero que Deus fala, eu não sei porquê, eu sei porquê, eu vou te dizer, é porque você não tem a marca do sangue do cordeiro, e o Egito ainda está aí dentro, está vivo, o velho homem está vivo, mas aqueles que o velho homem já morreu, e que o Egito já saiu, eles vão dando passo, e vai se abrindo, o caminho vai se abrindo, o anjo vai na frente, e a vitória é nossa. Você não vai ficar para trás, meu irmão, você não vai ficar para contar história, você não vai contar derrota. Deus só tem vitória para a sua igreja.
Você pode responder isso com a palavra? Que viste, Omar? Que fuziste? Isso não é tão violento, as ondas não são bravias. Você viu um maremoto, né? Há alguns anos atrás. Quem é que pode? Nenhuma contenção, não tem tecnologia, não tem ciência. Século 21 não tem ciência por natural. Destrói 20, 30, 40 países, quantos quiserem. É assim as lutas, as ondas da vida. Mas o Deus que nós servimos, o Cordeiro, a marca dele, o mar, o que viste, a marca. Ele não conhece rótulo de denominação, tempo, título, função. Esquece isso, meu irmão. Não se deixe se enganar. Você tem a marca? Você tem a marca? Você vai avançando para dentro das suas lutas, para dentro da sua casa. Você vai vendo a libertação em você. Você vai glorificando o nome do Senhor. Aquela luta tem que sair, vai sair. O caminho tem que abrir. Essa é a garantia. O que viste? O que viste? O que viste? Você está saltando à minha frente. É a marca do sangue do Cordeiro. É a marca da libertação. É a marca da obediência, de um culto revelado. É a marca da submissão.